graça e paz, uma alegria estar aqui mais uma noite. E aproveito, só falta amanhã cedo, aproveito para agradecer o convite. Obrigado pela oportunidade, parabenizá-los pela organização. Realmente tem sido uma bênção e eu tenho visto como os irmãos têm absorvido, se interessado hoje nas oficinas, bastante participação, e isso é muito bom ver. E quando nós estamos assim reunidos, eu gosto de pensar naquela passagem que Jesus nos diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele estará. E eu gosto de imaginar Jesus passeando no nosso meio, tocando a cada um, e vamos entregar esse momento nas mãos dele para que ele possa falar aos nossos corações. Vamos agachar a cabeça. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra e de entendermos qual é a nossa missão hoje. Obrigado pelas Tuas misericórdias, obrigado pelo Teu perdão, obrigado pelo novo nascimento em Cristo Jesus e obrigado pelo privilégio que nós temos de irmos por todo o mundo, anunciando as boas novas, fazendo discípulos, batizando, estabelecendo igrejas. Que privilégio enorme. Nessa noite, Senhor, eu peço que, tendo isso em mente, Tu continues falando aos corações e desafiando-nos para a honra e glória do Teu nome. Amém. E creio que o primeiro slide que vai aparecer é o do centro missiológica Mato Deu. Há cerca de 10 anos Deus colocou no nosso coração iniciar uma organização que tivesse como objetivo principal contribuir para que a igreja brasileira pudesse pensar e repensar a missão de levar o Evangelho até os confins da terra. Então, se depois você tiver uma oportunidade, por favor, entra no site, temos muito material, tanto artigos como livros eletrônicos, vídeos, cursos, e está lá à disposição para que seja usado pela Igreja Brasileira. E os irmãos, aqueles que estiveram ontem à noite e hoje pela manhã, nós começamos ontem à noite baseando-nos na grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, onde nós vimos que debaixo do senhorio de Cristo, toda a autoridade, todo o poder lhe foi dado, e então ele enviou os seus discípulos debaixo da autoridade dele, para que fôssemos por todo o mundo anunciando o Evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. E hoje pela manhã, e ontem nós vimos ainda que nós estamos, de uma determinada forma, respondendo a esse chamado, mas que ainda temos um grande desafio, como nós temos visto através das apresentações das diferentes organizações missionárias que estão aqui presentes e que estão nos abençoando. E hoje pela manhã nós tentamos explorar um pouquinho mais, tentar entender o que Deus espera de nós, e um dos aspectos que nós vimos é que dentro disso que nós estamos chamando de, o que normalmente nós chamamos de a grande comissão, nós temos o aspecto de que devemos ensinar, e vimos que por um lado Jesus nos ajudou dizendo o que nós devemos ensinar todas as coisas que ele ensinou, mas ele não esclareceu especificamente, deixou a nós esse trabalho de entendermos o que é que precisa ser ensinado e praticado à medida que nós vamos por todo o mundo. E basicamente eu resumi em uma palavra
se nós fôssemos resumir tudo aquilo porque nós vimos, né, no livro de João, no finalzinho do livro de João, o próprio apóstolo dizendo que não era possível, não haveria livros no mundo que seriam suficientes para explicar tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus disse. E aí nós continuamos caminhando na nossa exploração e chegamos, eu sugeri que, baseado na nossa percepção, na percepção que nós temos da Bíblia, vai ser a definição que nós vamos dar para aquilo que Jesus quis dizer sobre estar ensinando todas as coisas que Ele ensinou. Então, chamei a atenção para o fato de que ensinar faz parte da grande comissão, portanto, os irmãos e irmãs que estão aqui envolvidos nesse ministério estão cumprindo uma parte daquilo, da responsabilidade que Deus deu para a sua igreja. Hoje nós mencionamos rapidamente alguns dos desafios contemporâneos que nós temos, se nós vamos ser fiéis testemunhas do Senhor Jesus em todas as esferas da sociedade. E aí eu resumi em uma palavra aquilo que Jesus ensinou e que Ele ordenou que nós fôssemos e fizéssemos a mesma coisa por todo o mundo. E eu falei que essa palavra que resume tudo é a palavra santidade. E aí eu mencionei o aspecto da santidade passiva, entre aspas, que é aquele aspecto normalmente interior, onde nós buscamos a purificação, nós buscamos, nos dedicamos, nos ajoelhamos em devoção e entrega a Deus. E depois falamos sobre Levítico 19, onde nós vemos claramente o Senhor Deus dizendo para o povo de Israel: eu sou o Deus de vocês, portanto vocês devem ser santos assim como eu sou santo. E depois nós vimos ali uma descrição, uma lista bastante interessante do que Deus quer dizer com santidade. Agora à noite nós vamos continuar mais ou menos na mesma linha, continuar tentando responder à pergunta, em vez de perguntarmos o que é missão, perguntarmos o que Deus espera de nós. E nós vamos explorar essa pergunta um pouquinho mais, desde um outro ângulo, desde uma outra perspectiva, mas eu creio que grande parte do nosso tempo vai ser tentando analisar se nós estamos verdadeiramente realizando aquilo que Deus espera de nós, e se não estamos realizando, porque o que é que está nos impedindo. E amanhã também quero continuar parcialmente falando sobre um outro aspecto. Hoje nós vamos abordar, obviamente, além de passagens bíblicas, alguns aspectos sociais. E amanhã, que tem nos impedido de estarmos participando plenamente da missão da igreja hoje, e amanhã eu gostaria de explorar pelo menos um aspecto teológico que tem impedido com que nós estejamos ainda mais envolvidos na pregação do Evangelho e cumprindo a missão, fazendo discípulos e ensinando todas as coisas que Jesus ensinou por onde nós passarmos. Então, vamos ter uma longa caminhada, espero que os irmãos estejam atentos, acompanhando a linha de raciocínio, e aí está a pergunta que nós estamos tentando responder. Então, que eu estou colocando no lugar da pergunta: qual é a missão da igreja hoje? Então, eu estou sugerindo que, se nós respondermos à pergunta, qual é, biblicamente falando, a expectativa que Deus tem de mim como cristão, durante o espaço de tempo que vai desde a minha conversão até o meu encontro com Ele na eternidade, se nós respondermos a essa pergunta corretamente, nós vamos entender corretamente qual é a missão da igreja hoje, de acordo com os desafios contemporâneos. E claro que existem diferentes maneiras de respondermos essa pergunta, e eu quero começar realmente do começo, Gênesis capítulo 1, versículo
26 e 27, que vai aparecer aí na tela para vocês, onde nós vemos Deus dizendo: façamos o ser humano, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E é interessante que quando uma passagem bíblica repete muitas vezes a mesma palavra, o mesmo conceito, é porque Deus, o Espírito Santo, está querendo nos chamar a atenção para a importância daquele aspecto que está sendo mencionado na passagem. E aqui nós vemos Deus enfatizando muito o aspecto de que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E aqueles de vocês que estiveram na oficina sobre o mundo muçulmano, eu falei que depois da morte de Maomé foi escolhido um califa, alguém que seria o sucessor do profeta. E essa palavra, essa função de califa, na verdade, é como se os muçulmanos estivessem escolhendo, depois da morte de Maomé, um vice-regente, alguém que em nome de Deus estaria atuando e fazendo com que a mensagem, no caso dos muçulmanos, chegue a todas as partes da terra, porque eles também são uma religião missionária. E aqui é justamente isso que Deus está dizendo: eu formei vocês, eu coloquei vocês e fiz vocês à minha imagem e semelhança, para que vocês dominem, para que vocês sejam os diretores executivos desse desafio que vocês encontrarão aí na terra. E isso significa que nós deveríamos exercer essa função que Deus nos deu, refletindo a imagem dele, que, como nós nos lembramos, ele disse: eu sou santo, portanto vocês devem ser santos. E daí no versículo 28 nós vemos a primeira missão que Deus deu para o ser humano. Tem nada aqui? A primeira missão que Deus deu para o ser humano. E nós temos que nos lembrar, nesse contexto, nós ainda estamos no capítulo 1, onde fala sobre a criação de todas as coisas. Nós depois temos o capítulo 2, onde Deus, de uma diferente perspectiva, explica sobre a criação do ser humano. E aqui ainda não havia entrado o pecado. Então, essa é uma ordem universal que Deus deu para o ser humano de uma forma geral, porque todos nós somos criados à sua imagem e à semelhança. Portanto, essa ordem que ele deu era para todos os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. E nós vemos aqui o Senhor dizendo: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Essa parte a gente tem certa facilidade de cumprir, né? Enchem o governo e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. E daí, quando nós chegamos no versículo 31, ainda do capítulo 1, na parte A, nós vemos algo muito bonito. Lembre-se que eu mencionei hoje, na parte da manhã, que era como se Deus nos desse um jardim, um pomar, um bosque que nós teríamos que cuidar. Porque Deus olhou para tudo isso que Ele havia criado, os animais, as montanhas, o jardim, e Ele disse: tudo isso é muito bom, está aprovado. Não havia diferenciação na mente de Deus sobre o que é bom por não ser matéria e o que é ruim por ser matéria. Tudo era bom.
E dentro disso, nos comissionou a que cuidássemos dessa terra. Então, quando nós olhamos para o Éden, onde Deus colocou Adão e Eva, e nós vemos essas passagens do livro de Gênesis, nós chegamos à conclusão de que o Éden era o estado ideal de Deus, era o estado de perfeição, onde Deus caminhava pelo jardim. A promessa que Jesus nos deu de que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria entre nós. Isso não é nada novo, isso nós já vemos lá no começo da Bíblia, onde Deus passeava pelo jardim onde estavam os seres humanos. E era um contexto onde os valores do reino, que são muitos, mas nós podemos mencionar bondade, justiça, paz, felicidade, estavam em atuação, estavam em ação naquele meio, naquele lugar criado por Deus. E também é importante notar que porque nós estamos ainda nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, e porque tudo era perfeito, era tudo da forma que Deus queria que fosse, os relacionamentos eram perfeitos. Então, o relacionamento do ser humano para com Deus era perfeito, o relacionamento do ser humano para com outro ser humano era perfeito, o relacionamento do ser humano para com a natureza era perfeito. E o relacionamento do ser humano para consigo mesmo era um relacionamento perfeito. E eu fiz a pergunta hoje cedo: será que o sacrifício de Cristo na cruz foi suficiente? Fiz a pergunta de outra maneira, para cobrir somente o problema do nosso relacionamento com Deus e consertar somente o problema do nosso relacionamento com Deus, o problema espiritual, a divisão que o pecado trouxe entre o ser humano e Deus? Ou será que o sacrifício de Cristo e, portanto, o nosso Evangelho deve ser um Evangelho de reconciliação de todos os aspectos dos relacionamentos perfeitos que foram quebrados no jardim do Éden? Até onde está chegando o Evangelho que você e eu estamos pregando? Até onde o sacrifício de Cristo é suficiente para cobrir, restaurar e reconciliar? E eu já disse que essas perguntas fáceis eu vou deixar aqui para os professores. E daí nós chegamos nos capítulos 3 a 11 do livro de Gênesis, onde não somente no capítulo 3, como já foi mencionado, nós vimos o problema inicial, onde o homem e a mulher decidiram desobedecer a Deus. Isso fez com que eles fossem expulsos daquele lugar perfeito. Isso fez com que várias rupturas acontecessem, como nós acabamos de ver. E os capítulos 3 a 11, e alguém disse algo muito interessante, que só existem 4 capítulos na Bíblia sem pecado. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis e os 2 últimos capítulos de Apocalipse. Todo o resto é mostrando as consequências da nossa desobediência e mostrando o plano de Deus para restaurar tudo isso. E por isso nós mencionamos ontem e hoje Gênesis 12, 2 e 3. E se você atender o seminário do mundo muçulmano, você vai ver que os muçulmanos também consideram Abraão como o originador da sua fé e da sua religião, mas obviamente porque Maomé copiou isso dos cristãos, copiou da Bíblia, porque ele tinha muito contato com cristãos naquela época em que ele viveu. E aí nós vemos então Deus prometendo que para consertar aquilo que foi cometido e causado com o pecado no Éden, ele promete que fará de Abraão e de Sara uma grande nação, e como resultado todas as famílias da terra seriam abençoadas. E eu sugeri então que a missão que Deus tem nesse mundo é abençoar todas as famílias da terra,
é eliminar a morte, a dor, o sofrimento, a doença. Essa é a missão que Deus vai realizar para restaurar aquilo que foi perdido. E eu terminei ontem à noite sugerindo que Ele está convidando você e eu a participarmos dessa missão de anunciar que em Cristo todas as coisas estão sendo reconciliadas para com Deus. E à medida que a Bíblia vai se desenvolvendo, eu falei hoje de manhã que, na minha opinião, a Bíblia é uma narrativa, não é um conjunto de livros soltos que não tem conexão uma coisa com a outra. E dentro desse processo, onde num primeiro momento Deus chamou um casal, depois Deus formou o povo, e esse povo foi formado com o objetivo específico de missões. Porque o povo de Israel foi criado para que se cumprisse através dos descendentes de Abraão a promessa que Deus tinha feito de que todos os povos da terra serão abençoados. E aos poucos nós vemos que Deus vai mostrando de que maneira isso deveria acontecer. E nós vemos, capítulo 19, versículos 5 e 6 de Êxodo, que diz o seguinte: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, de que maneira Deus estaria cumprindo a sua missão? Naquele momento, através do povo de Israel, fazendo com que o povo de Israel, através da aliança que o povo deveria guardar, seria propriedade exclusiva de Deus dentre todos os povos. E quando, portanto, nós vemos Pedro dizendo no Novo Testamento que nós somos povo escolhido, nação sacerdotal, povo santo, nação santa, também Pedro não estava dizendo nada novo, ele está reverberando, ecoando isso que Deus já tinha dito em Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 6. E qual é a estratégia que Deus deu para o povo de Israel para que eles fossem utilizados para cumprir a grande comissão de que todos os povos da terra fossem abençoados? Era sendo reino de sacerdotes e nação santa. A função do sacerdote é fazer servir de intermediário entre Deus e o resto do povo. Portanto, Deus colocou o povo de Israel na terra para servir de intermediário entre as outras nações e o único Deus criador dos céus e da terra, em primeiro lugar. E isso seria feito através de um modo de vida santo, porque a nação precisava ser santa. Portanto, reino de sacerdote entre as nações e nação santa. Daí nós vemos, quando olhamos no Novo Testamento, que já mencionamos várias vezes, Deus estava em Cristo, reconciliando todas as coisas, e o mais fantástico de tudo, apesar de nós, Ele está nos convidando a sermos embaixadores dessa reconciliação, para restaurar aquilo que havia sido perdido no Éden. Portanto, o que Deus espera de nós? Que por meio de uma vida santa cumpramos nossa responsabilidade sacerdotal, refletindo a imagem dele por onde passarmos, glorificando o seu nome até os confins da terra. E se nós fôssemos pensar de que maneira nós podemos glorificar o nome de Deus, e é uma palavra que às vezes nós usamos tanto que já perdeu o seu sentido e o significado, então podemos explicar, e tem vários significados, mas uma das formas de entendermos seria pensarmos da seguinte maneira: glorificar a Deus seria, em cada situação
diferente que você e eu vivemos, fazemos a seguinte pergunta: o que eu posso fazer em determinada situação que vai levar, ou vai me levar, ou vai levar Deus a olhar para mim e, apesar das minhas fraquezas e pecados, diga: estou orgulhoso, estou orgulhosa de você, meu filho. Não sei se é na universidade, não sei se é no meio da briga com o seu esposo, com a sua esposa, não sei se é numa tribo indígena onde você está traduzindo a Bíblia para aquela língua local. Mas se nós queremos glorificar a Deus, nós temos, lembra do que nós falamos hoje pela manhã, tudo tem que ter uma dimensão missionária. Tudo aquilo que nós fazemos precisa responder a esta pergunta. E tudo aquilo que nós fazemos precisa ser feito de tal maneira que Deus vai olhar para mim e para você e dizer: que bacana, é isso mesmo, você está refletindo os valores do reino, você está atuando de tal forma que você reflete a minha imagem que eu coloquei em você. E aí, quando nós olhamos para o mundo em que vivemos, nós vemos um sem número de situações em que nós deveríamos nos envolver de tal maneira que Deus olharia para mim e para você e diria: que legal, estou orgulhoso. Você está atuando como você deveria estar atuando, portanto você está cumprindo com a sua missão hoje. Grupos étnicos, urbanização, refugiados, 7.000 idiomas, acho que é isso aí colocado, são que os idiomas ou as línguas que existem, não sei, hoje de manhã foi mencionado 2.000, alguma coisa assim, que ainda precisam de tradução. Bilhões de muçulmanos, hindus, budistas, milhões fazendo uso da corrupção para enriquecimento ilícito e, consequentemente, causando e produzindo ainda mais pobreza e disparidade econômica e social. E no meio de cada uma dessas situações, eu devo me perguntar de que maneira eu vou atuar no meio disso, que Deus, quando olhar para mim, vai dizer: estou orgulhoso de você. Até onde devemos ir com isso, geograficamente falando? Até os confins da terra. Só que aí, e aqui, deixa eu avisar a pessoa que está com os slides, eu estou pulando vários slides. Vou para o slide de número 26. E depois de pensarmos em todos esses aspectos bíblicos, então nós temos que chegar à nossa segunda pergunta. E parcialmente nós respondemos ontem, de uma certa forma sim, e foi por isso que o Evangelho chegou até Anápolis, mas em outros aspectos não. Principalmente por conta da dicotomia que nós fazemos ainda hoje entre o que é sagrado e o que é secular. E é muito interessante ver que no capítulo 19 de Levítico, que nós vimos hoje, onde Deus descreve o que é a santidade, muito daquilo que nós chamamos de secular, Deus está chamando de santo. Então a minha sugestão é que, de uma certa maneira, nós não estamos glorificando a Deus da maneira que nós deveríamos estar glorificando a Deus. E precisamos nos perguntar por que não estamos conseguindo cumprir na sua totalidade
com aquilo que Deus espera de mim, com aquilo que Deus espera da igreja hoje? E existe um sem número de razões. Gênesis capítulo 3, a entrada do pecado é um deles, é uma delas. Mas eu gostaria de pedir licença para vocês nesse momento, e eu vou fazer uma digressão aparente. Então, não é ainda aquele momento que você liga o seu celular para ver o WhatsApp, para ver se já te responderam aquela questão urgente sobre a que horas vai ser a festa amanhã à noite. Fique comigo por uns 10 minutos essa digressão, e lembre-se em todo o tempo que eu vou estar tentando mostrar uma das razões que tem nos levado a não glorificarmos a Deus da maneira que deveríamos estar glorificando a Deus, e portanto não estamos cumprindo na sua totalidade a missão que Ele tem para nós hoje. E por incrível que pareça, não se assustem, eu vou começar lá na Idade Média. Mas para sua alegria, aqueles que conhecem de história, vocês sabem que a Idade Média, dependendo de com qual historiador você conversou, ele vai dizer que a Idade Média vai mais ou menos do ano 500 depois de Cristo até o ano 1500 depois de Cristo. E a primeira parte do ano 500 até o ano 1000 é o que os historiadores chamam de Baixa Idade Média. E de 1000 até 1500, mais ou menos, é aquilo que os historiadores chamam de Alta Idade Média. E para sua alegria, eu não vou falar da Baixa Idade Média, eu vou começar já com a Alta Idade Média, porque está totalmente relacionado com a pergunta por que nós não estamos glorificando a Deus da maneira que deveríamos estar glorificando a Deus, e portanto não estamos cumprindo com a missão que Deus tem para os seus filhos nos dias de hoje. E quando nós pensamos nas características da Idade Média, pelo menos ali nessa parte que eu estou dizendo da Alta Idade Média, nós vamos ver que é Idade Média para a Europa, não estamos falando de outras partes do mundo. E a Europa, nessa época, já era uma Europa cristã. Lembre-se, ano 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, não havia protestantismo, não havia evangélicos. Havia uma igreja única, católica, universal, que era a que hoje nós conhecemos como Igreja Católica Romana. E essa religião e a maneira de pensar e a teologia oriunda da igreja daquela época permeou tanto a sociedade que fez com que, apesar de todos os problemas que existiram com a igreja na Idade Média e com a sociedade na Idade Média, vários dos valores bíblicos, pelo menos através da interpretação da teologia católica, penetraram na mente do europeu médio. E várias delas você está vendo aí na tela. Havia um ritmo lento de mudanças, havia uma ênfase muito forte na importância dos valores e dos pressupostos morais e éticos. Os papéis sociais estavam bem divididos e definidos. A importância da família, toda essa questão que nós temos hoje de crises existenciais era algo praticamente inexistente, porque você vivia para o bem da sociedade e não para ser feliz com você mesmo. E havia todo um sistema de validação de autoridade que ficava muito claro quem estava no comando. E você podia ser o cristão mais relaxado do mundo. Naquela época, você não teria a menor dúvida
de que Deus estava no topo. Deus, Criador dos céus e da terra, não respondia a ninguém, e era Ele que validava a autoridade da igreja. Era a igreja que validava a autoridade dos reis e dos príncipes e dos nobres. Eram os reis, príncipes e nobres que validavam e usavam os demais seres humanos, que usavam a natureza para o seu próprio benefício. Resumindo, havia duas certezas básicas na Alta Idade Média: de onde a autoridade máxima era oriunda, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e outra verdade que era quase não negociável nessa época: a existência de verdades absolutas e universais oriundas de um ser divino e soberano sobre todas as coisas. Era na época que nós chamamos de cristandade na Europa. E o que chega na Europa, chega nos Estados Unidos, o que chega nos Estados Unidos, chega no nosso querido Brasil. Aos poucos, dentro desse contexto em que a autoridade e verdades absolutas eram inquestionáveis, começaram a chegar certos pensadores que, através das suas ideias e propostas, trouxeram sim muitos benefícios para a sociedade até hoje, mas também trouxeram embutidos nisso algumas ideias que começaram a penetrar na sociedade, que tinha certeza de que toda autoridade vinha de um Deus único e que tinha certeza que todas as verdades absolutas provinham de Deus. E aí, um senhor que muitos de vocês conhecem, um cristão científico impressionante, Descartes, ele resolveu passar alguns dias pensando, e o Descartes pensou, até que depois de muito esforço, depois de mais de uma semana, ele chegou a essa conclusão impressionante: a única certeza que podemos ter é a certeza de que devemos duvidar de tudo que pode ser duvidado. Gente, isso é um salto de, chamamos assim, estrutura de plausibilidade, as estruturas que dão sustentabilidade para uma sociedade. Você começar a fazer essa transição entre um mundo em que não há dúvida sobre quem tinha autoridade e sobre todas as verdades absolutas que eram oriundas de Deus e que eram expressadas através da Bíblia ou do ensino da igreja, nós chegarmos a isso, onde Descartes trouxe uma nova maneira de enfrentar e de pensar as ciências e olhar o mundo ao nosso redor, e para ele a única certeza que você e eu deveríamos ter é que nós devemos duvidar de tudo. E tudo é tudo. Eu pesquisei bastante no grego profundo, e tudo em grego significa tudo. Ou seja, começaram a duvidar inclusive da autoridade de Deus e do que até então se entendia como verdades absolutas. Creio que isso aqui já foi do ano 1600 e 1700. Depois nós tivemos um senhor chamado John Stuart Mill, que trouxe algumas ideias muito interessantes, inclusive essa de que os interesses dos indivíduos podem ser determinados por qualquer coisa que maximize o teu prazer e diminua a sua dor. Então você tem que fazer uma decisão. Escolha aquilo que vai te dar mais prazer e menos dor. Essa é a sugestão de um filósofo. Mas a coisa piora.
E poderíamos passar aqui muito tempo falando da influência das ideias de diferentes filósofos, mas eu quero saltar para Jean-Jacques Rousseau. E na cabeça de Rousseau ele dizia que o homem nasceu livre, mas vive acorrentado. E quem estava podando a liberdade do ser humano? As estruturas sociais, a igreja, os sistemas educacionais. Na cabeça dele, a maldade no ser humano é algo que é criado e fomentado pelas condições sociais e não algo que deve ser considerado inato. Slide 38, de acordo com ele, as instituições sociais eram fonte de corrupção e maldade. O ideal do ser humano era viver no seu estado natural e era a tentativa de socializar o ser humano que criou os diversos problemas que agora afligem a existência humana. E para ele, a educação, em diferentes aspectos, fomentará a hipocrisia e a maldade, porque criará uma sociedade onde a necessidade de pertencer e de se conformar requer que os indivíduos não sejam o que realmente são. Portanto, já que a educação está trazendo um problema tão sério para a sociedade, impedindo que você seja aquilo que você deveria ser, já que nós somos naturalmente bons, é a sociedade que me torna mal, e a educação tem sido usada para nos submeter a uma sociedade que nos acorrenta e aprisiona, isso precisa, de acordo com Rousseau, ser combatido. A educação precisa mudar a sua função e passar a ter a função de impedir que a sociedade oprima o indivíduo. E o indivíduo não deve se submeter ao status quo. E aí chega um outro senhor que complicou assim, aí acabou. Aí você já pode entender que a mudança em relação ao pensamento da Idade Média foi absolutamente absurda. Porque o tal de Nietzsche trouxe o conceito da morte de Deus. Saímos daquele ponto onde Deus era tudo e chegamos ao ponto de que Deus morreu. E ele dizia que era a morte de Deus e não o nascimento de Cristo o grande evento da humanidade. E que nós, com as nossas ideias, matamos a Deus, mas precisamos nos tornar adultos e deixar de lado as fábulas infantis, ou seja, a religião. Deus já desapareceu da consciência do homem moderno e o ser humano está em uma mutação até chegar naquilo que Nietzsche chamava de o super-homem, que obviamente agora nós não podemos detalhar. E veja só qual era a ideia de Nietzsche. Para ele, o cristianismo era o que de mais pernicioso e pervertido os homens poderiam inventar. O que fez o cristianismo se não defender tudo o que é nocivo ao homem? E essas ideias você vê naquela série bacana da Netflix, você vê naquela novela que você não deveria assistir, você vê nas músicas dos grupos preferidos que você tem, porque é a cultura popular que absorve essas ideias e começa a transformá-las de forma imperceptível em conceitos
universalmente aceitos. De acordo com Nietzsche, o cristianismo envenenou o espírito humano. Ele pregou a humildade quando deveria pregar o orgulho e a vontade de potência. O cristianismo pregou a castidade quando deveria ter pregado o instinto sexual. O cristianismo pregou a compaixão e o amor quando deveria ter pregado o domínio e a força. Resultados: não perca a sua individualidade. Seja quem você é com todo o seu potencial. Preocupe-se primeiramente com você e não com o seu próximo. Viva para você mesmo. Não permita que a sociedade te acorrente. Libere-se. Não permita que as ideias perniciosas do cristianismo imponham limites impedindo que você viva plenamente. Não tenha medo de Deus. Ele morreu. Deixemos de ideias infantis. Isso causou dois efeitos. E eu espero que você já esteja conseguindo associar porque eu estou respondendo com um não à pergunta de se nós estamos verdadeiramente glorificando a Deus em tudo que você e eu fazemos. A sociedade, influenciada pela ideia desses pensadores e muitos outros, que era uma sociedade cristã, começou a se posicionar contra os valores cristãos, vários deles, esses que vocês estão vendo na tela. Esse posicionamento contra a moralidade sexual, a favor da legalização do aborto, a obrigação de ensino de valores não cristãos para nossas crianças e jovens, fizeram com que as estruturas do cristianismo ocidental, inclusive o nosso, fossem abaladas, inclusive diferentes denominações e teólogos começaram a duvidar de tudo que pode ser duvidado, porque, segundo alguns, era a única certeza que eu podia ter. Existe realmente um Deus? Caso ele exista, ele se envolve com a sua criação? Precisamos dele para sabermos o que é a verdade? Existem valores éticos e morais universais? Será que realmente os milagres existem ou será que tudo tem a ver com a matéria? Jesus realmente teve um nascimento virginal? Olha, nem os muçulmanos duvidam disso. E nós vemos teólogos cristãos colocando isso como dúvida. Será que ele ressuscitou? A Bíblia é verdadeiramente a palavra revelada de Deus? Será que Cristo é verdadeiramente o único caminho? Por que nós não estamos glorificando a Deus da forma que deveríamos e, portanto, não estamos, pelo menos em parte, cumprindo com a missão da igreja hoje? Porque, infelizmente, o espírito da época, com essas ideias e conceitos e filosofias, penetrou sorrateiramente. Quando nós abrimos os olhos, já tinha entrado na nossa teologia, na nossa missiologia, nas nossas mentes, nos nossos púlpitos. Inclusive, alguns daqueles púlpitos que são considerados os bons púlpitos do Brasil, nós vemos ideias filosóficas oriundas dessa mudança de paradigma que houve ao longo dos séculos,
E isso tem trazido consequências nefastas. E essa coisa de ser absorvido pelo espírito da época não é novo. Veja só, Levítico capítulo 18, versículos 1 a 4. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês não vão imitar os costumes da terra do Egito, onde vocês habitaram. Vocês não imitarão os costumes da terra de Canaã, para a qual eu vos levo. Vocês não andarão segundo os estatutos deles, porque vocês obedecerão aos meus preceitos e vocês guardarão os meus estatutos. Se eles fizessem isso e não se deixassem levar pelo espírito da época, eles glorificariam a Deus na sua vida e o propósito de Deus estaria se cumprindo aos confins da terra. Se eles não fizessem isso, o propósito para o qual Deus os tinha criado se perderia e eles sofreriam as consequências. E uma das passagens mais tristes que a gente pode pensar, não me lembro exatamente onde, que diz: e o Espírito de Deus deixou o templo. Definitivamente eles se permitiram ser absorvidos pelo Espírito de Deus. E chegou a tal ponto que nós vemos em Juízes capítulo 17, versículo 6, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um teólogo norte-americano, Timothy Tennant, ele disse que nós estamos sendo cooptados. Muitas igrejas descobriram que se os aspectos do cristianismo que são considerados estranhos pela sociedade fossem abolidos, e se não desafiássemos o materialismo rampante do Ocidente, isso permitiria com que multidões fossem atraídas à igreja. Os cultos e os programas dessas igrejas foram se tornando cada vez mais voltados para entretenimento e pragmático. Quem não ia querer fazer parte de uma igreja que oferece boa música, centros familiares, academias de ginástica, aconselhamento grátis, programas infantis super animados e um Starbucks bem ao lado da entrada principal? E por isso sempre me chamou muita atenção o que Rubem Amorese disse num dos seus livros, que a consciência de que existem muitas opções e nós podemos eleger aquela que nos convém, conduz a escolhas hedonistas. Eu já não escolho porque há um dever, há um compromisso, por reconhecer absolutos, por princípios e outros subprodutos. Eu escolho aquilo que mais gosto. Assim, em situações sociais e mesmo na minha vida privada e espiritual, eu faço escolhas que me causem, no curtíssimo prazo, menos desconforto, dor ou esforço ou preço. E se é assim que você e eu atuamos, vai ser impossível cumprir a missão da igreja no mundo contemporâneo. O Amorese continua: esses deveres, ou seja, o conceito de que existe dever, existe mandamento, existe ordem, existe obrigação, vão perdendo valor quando não existe mais um padrão oficial e aprovado de crença ou conduta. Cada um age de conformidade com sua consciência, e sua consciência é moldada por seus interesses, e seus interesses são moldados pelo mercado, que insiste em dizer para você que você é o centro do mundo.
adoramos a Deus, mas nós tiramos Ele do trono. Nos colocamos a nós mesmos no trono e achamos que temos o direito de exigir dele que me traga felicidade, riqueza, condições financeiras. E à medida que isso foi penetrando sorrateiramente, isso esmoreceu o nosso compromisso. E tudo isso nos impede de glorificar a Deus e refletir a sua imagem no Brasil e até os confins da terra. Qual é o antídoto? Recapturarmos a doutrina da ressurreição. Porque Cristo morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado. Mas Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele iniciou uma nova era. E essa nova era, você e eu temos que ir por esse mundo afora, acreditando que Cristo inaugurou o reino, e nós devemos então sair por esse mundo afora, refletindo a imagem do reino, comprometidos, seja com o que for, custe o que custar, sem nos deixarmos levar e ser cooptados pelo espírito da época. Porque somente assim você e eu conseguiremos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça por um instante. Senhor, em primeiro lugar, queremos confessar nossos pecados. Creio que em muitos casos nós acabamos permitindo com que sorrateiramente o espírito da época penetrasse nas nossas mentes, nos nossos corações, e por isso nós não respondemos adequadamente ao chamado de glorificar o Teu nome até os confins da terra. Perdoa-nos, Senhor, restaura a nossa fé e ajuda-nos a entender que Deus, que Jesus ao ressuscitar inaugurou o começo do fim, em que Tu prometes que haverá alegria, paz, gozo, e não haverá morte, nem dor, nem doença. E obrigado por nos convidar a sermos parte dessa missão fantástica. Nos colocamos nas Tuas mãos, pedindo da Tua misericórdia, em nome de Jesus.